Capítulo 11 Reflexões sobre as memórias anteriores, por Jonathan Edwards. Primeira reflexão. Na vida de Brainerd, segundo entendo, podemos perceber a natureza da verdadeira religião cristã e também como ela opera, quando exemplificada num alto grau e numa poderosa prática de vida. De um modo particular, é digno observar-se, primeiro, quão claramente a religião de Brainerd se diferenciava da de algumas pessoas que simulam ter passado por uma aparente experiência de conversão salvadora operada em seus corações, as quais, vivendo em dependência disso, adaptam-se a uma disposição mental fria, descuidada e carnal, enquanto negligenciam a prática diária de uma fé íntegra e zelosa. Embora as suas convicções e conversão tenham em todos os aspectos sido perfeitamente claras e definidas, todavia quão longe estava Brainerd de agir como se pensasse que já havia terminado a sua obra, quando obteve certeza da salvação e satisfação provenientes dos benefícios de Cristo, benefícios esses que lhe davam um direito legítimo ao céu. Pelo contrário, a obra efetuada em seu coração, mediante a qual fora levado a esse ponto, para ele era evidentemente apenas o começo, como se fosse o seu primeiro ingresso no grande empreendimento da vida religiosa e no serviço prestado a Deus, como se estivesse iniciando a sua carreira cristã. Seu trabalho não terminou, nem sua carreira se encerrou, senão quando a sua vida terrena chegou ao fim. Assim como a sua conversão não foi o fim do seu labor, nem do curso de seus empenhos na vida religiosa, assim também não foi o encerramento da obra do Espírito de Deus em seu coração. Pelo contrário, a sua conversão foi a aurora do dia pleno, uma luz que foi aumentando mais e mais o começo de seus santos afetos, de sua tristeza diante do pecado, de seu amor a Deus, de seu regozijo em Jesus Cristo e de seu anelo pela santificação. Muitos existem que, terminado o efeito da novidade, logo descobrem que a sua situação e os seus sentimentos assemelham-se muito ao que eram antes de sua suposta conversão no tocante a qualquer sede por Deus ou a busca ardente de suas almas pelas realidades divinas. Vez por outra, de fato, tais pessoas chegam a refletir com saudade sobre o passado, sendo um tanto afetadas por essas memórias e assim repousam tranquilas, pensando estar em segurança. E desse modo não duvidam que ao morrerem irão diretamente para o céu. Muito diferente disso era a atitude de Brainerd. Suas experiências, ao invés de fenecerem aos poucos, iam se acentuando cada vez mais. O seu primeiro amor, bem como outros santos afetos desde o início, era intenso, mas com a passagem dos meses e dos anos, tornou-se ainda maior e mais patente. Segundo, sua religiosidade diferenciava em muito da religiosidade de vários dos pretensos religiosos que com frequência atuam por impulso de veementes emoções, impelidos pelo curso de repentinas e fortes impressões e por supostas iluminações elevadas e descobertas espirituais imediatas. Ao mesmo tempo, essas pessoas são caracterizadas por um virulento zelo, mas não de acordo com o conhecimento. Se examinarmos a sequência inteira das experiências de David, desde a sua conversão até a sua morte, não encontraremos qualquer dessas coisas. Nenhuma visão de Cristo pendurado na cruz com o sangue a gotejar de seus ferimentos, nenhum sorriso no semblante de Cristo sendo-lhe dirigido. Não encontraremos Cristo de braços abertos para abraçá-lo,
nenhuma visão do livro da vida aberto com seu nome nele inscrito, nem Deus ou Cristo falando pessoalmente com ele, nem quaisquer repentinas sugestões de palavras ou sentenças extraídas ou não das Escrituras que lhe tenham sido dirigidas, nem novas revelações e nem fortes sugestões sobre fatos secretos. Também não encontro em todos os registros que Brainerd deixou acerca de sua própria vida qualquer exemplo de alegria que tenha sido incitada por alguma suposta revelação direta do Espírito, nem de qualquer impressão interna de que a sua condição espiritual fosse boa, mas a maneira pela qual ele ficava satisfeito com o seu bom estado espiritual, ao ponto de abolir totalmente os seus temores, era sentindo dentro de si mesmo as atuações vívidas de um temperamento santo e de uma disposição celestial, como uma exercitação vigorosa daquele divino amor que elimina o temor. Terceiro, o cristianismo de Brainerd não era egoísta e mercenário. Seu amor a Deus era baseado primária e principalmente na suprema excelência de sua própria natureza, não em alguma noção preconcebida de que Deus o amava e que o havia recebido em seu favor, tendo feito grandes coisas por ele ou prometido grandes coisas para ele. Sua alegria fixava-se em Deus e não em si mesmo. Por meio de seu diário, notamos que ao longo de sua vida, de vez em quando, a sua alma era repleta por inefável doçura e consolação. As bases de seu forte e permanente consolo eram as emocionantes considerações e vívidas ideias sobre a infinita glória de Deus, sua imutável bem-aventurança, seu domínio soberano e universal. Estas coisas ele somava à doce exercitação do amor a Deus, entregando-se a Ele, humilhando-se diante dele, negando a si mesmo por ele, dependendo dele, tudo fazendo para a sua glória e servindo-o. Além destas, ele também fundamentava sua consolação na agradável expectação ou esperança que tinha acerca do avanço futuro do reino de Cristo. Parece claro e inequívoco o tempo todo, desde a sua conversão até a sua morte, que a santidade, a conformidade com Deus, o viver para Deus e para a sua glória, eram as coisas que se tornaram o grande objetivo da nova satisfação e apetite que lhe foram dados na sua conversão e que dali por diante foram conservados e multiplicados em seu coração. Era isso que o atraía, esse era o objetivo central de sua alma. Esse era o oceano para onde vertiam todas as correntes de seus afetos religiosos. Esse era o objetivo de seus profundos desejos e de sua busca sincera. Ele desconhecia verdadeira excelência ou felicidade além dessa. Era isso que ele desejava na terra com maior veemência e constância. E para ele nisso consistiam a beleza e a bem-aventurança do céu. Era isto que o fazia anelar tão intensa e tão frequentemente pelo mundo da glória. O seu grande alvo era ser perfeitamente santo, perfeitamente atarefado nas santas atividades do céu e por conseguinte glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Sua iluminação religiosa, suas emoções e suas consolações pareciam ser seguidas em alto grau pela humilhação evangélica, que consiste no senso de nossa própria insuficiência, vileza e odiosidade, das quais coisas ele tinha plena consciência. Quase o tempo todo ele manifestava profunda preocupação por suas falhas na vida religiosa, sentindo-se muito distante daquela atitude espiritual e santa que lhe cabia ter por causa de sua ignorância, orgulho
amortecimento espiritual, instabilidade e esterilidade. Não somente ressentia-se diante da memória de sua pecaminosidade anterior à conversão, mas também diante do senso de sua atual vileza e corrupção. Ele não era propenso a pensar em sua maldade somente quando se comparava a Deus, mas também quando se comparava aos homens. Inclinava-se a pensar em outros santos como melhores do que ele mesmo, a pensar em si como o pior e menor de todos os santos e por muitas vezes como o mais vil e pior elemento da humanidade. E apesar de seus grandes feitos no campo do conhecimento espiritual, vemos que poucas coisas mais frequentemente o afligiam e o abatiam do que a sua ignorância. Algo que o destacava era o seu espírito manso e tranquilo, semelhante à pomba e ao cordeiro, como era o Espírito de Jesus Cristo. Como era pleno de amor, mansidão, tranquilidade, misericórdia e perdão. Seu amor não consistia apenas na apreciação e no zelo por algum grupo, mas numa benevolência universal, por muitas vezes exercida mediante o mais sensível e ardente amor a seus maiores inimigos e opositores. Brainerd era dotado de um espírito suave e terno. Como as suas experiências, esperanças e alegrias se distanciavam da tendência de embrutecê-lo e endurecê-lo, de depreciar as suas convicções e sensibilidade de consciência, de amortecer seus sentimentos para com seus pecados atuais e passados e de torná-lo menos cônscio acerca de seus pecados futuros. Quão longe estavam essas experiências, esperanças e alegrias de deixá-lo mais tranquilo quanto à negligência dos deveres difíceis e inconvenientes, de deixá-lo mais vagaroso e parcial no cumprimento de mandamentos difíceis, menos apto a ficar alarmado diante de seus próprios defeitos e transgressões, mais facilmente induzido a admitir apetites carnais. Pelo contrário, quão sensível era a sua consciência, quão tendente era o seu coração a culpá-lo, quão facilmente ele se alarmava diante do aparecimento da perversão moral, quão grande e constante era o seu cuidado com o seu próprio coração, quão rígida era a sua cautela e vigilância acerca do pecado, quão profundas e sensíveis eram as feridas provocadas pelo pecado sobre a sua consciência. Aqueles males que geralmente são considerados pequenos eram uma carga quase insuportável para ele, tais como suas deficiências interiores, o fato de não ter um amor maior a Deus, de não detectar em si mesmo algum descuido ou ociosidade em sua vida religiosa ou qualquer outra disposição mental inconstante. Quando considerava essas coisas, sentia-se oprimido e abatido, cheio de vergonha e confusão. Seu amor e esperança, ainda que fossem tais que lançassem fora o temor servil do inferno, eram acompanhados do temor pelo pecado e de receber a insatisfação santa de Deus. Além do mais, eram abundantemente fomentados e valorizados pelo temor filial e reverente a Deus. Sua alegria parecia verdadeiramente ser um regozijo mesclado de santo temor. Seu senso de segurança e consolo se diferenciava grandemente de uma confiança e alegrias falsas e entusiásticas, pois promovia e mantinha a atitude de lamentação em face do pecado. Depois que recebeu a certeza da salvação e plena satisfação diante da segurança de seu estado, ele não se esquecia dos seus pecados passados, tenham estes sido cometidos antes ou depois de sua conversão,
mas a memória deles, vez por outra, renovava a tristeza em seu coração. Não há dúvida que o trecho de Ezequiel 16:63 cumpria-se em sua vida. Abre aspas. Para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste. Fecha aspas. Os afetos e as alegrias religiosas de Brainerd não se pareciam com as de algumas pessoas que têm arrebatamentos e poderosas emoções de vez em quando estão na companhia de outros, mas que nada sentem quando se retiram para devoções particulares. Embora fosse muito sociável, amando estar na companhia dos crentes e muito deleitando-se em diálogos espirituais e na adoração coletiva, contudo as suas emoções mais calorosas e o maior efeito destas sobre a sua natureza, bem como sobre as suas alegrias mais agradáveis, ocorriam em suas devoções secretas e na comunhão íntima entre Deus e a sua própria alma. Isso podia ser facilmente observado durante toda a sua vida, desde a sua conversão até a sua morte. Ele apreciava muito os retiros espirituais e gostava de manter-se afastado do mundo, a fim de conversar a sós com Deus em devoções secretas. As experiências e consolos de Brainerd eram muito diversos do que sucede a algumas pessoas que parecem viver saciadas espiritualmente, pondo fim a seus desejos e anelos religiosos, pelo menos quanto ao vigor e ao fervor dos mesmos. Estas ficam satisfeitas com as suas próprias realizações e consolos, por viverem como se já tivessem obtido a sua finalidade básica, a extinção dos temores que sentem do inferno, e por conferir a si mesmas a confiança quanto ao favor divino. Pelo contrário, suas experiências e consolos eram sempre acompanhados por anelos e desejos de um maior grau de conformidade com Deus. Quanto mais profundas e doces eram essas consolações, tanto mais veemente era o seu desejo pela santificação. Ele não ansiava tanto por alegrar-se no amor de Deus, por ter visões claras sobre os seus próprios direitos a um progresso espiritual futuro e a honrarias celestes eternas, mas anelava por maior santidade nesta vida, maior espiritualidade, um coração mais solícito para servir a Deus, por amá-lo e exaltá-lo e depender mais dele. Desejava ardentemente servir melhor a Deus, fazer mais em prol de sua glória, fazer tudo quanto pudesse ser feito tendo em vista os interesses de Cristo como a sua justiça e força, e contemplar a ampliação e o avanço de seu reino na face da terra. Seus desejos não eram ociosos, mas eram poderosos e eficazes, animando-o a grande esforço na busca mais intensa por essas coisas, com um máximo de diligência e um incansável labor e autonegação. Suas consolações nunca arrefeceram a sua busca por Deus, nem o seu esforço em obter sua graça. Pelo contrário, levavam-no a empenhar-se cada vez mais nesses propósitos. Quarto, a religiosidade de Brainerd não consistia numa experiência desvinculada da prática. Toda a sua iluminação interior, emotividade e consolos pareciam conduzir diretamente à prática cristã, culminando na mesma. E esta não era meramente uma prática boa por ser livre de atos grosseiros de irreverência e imoralidade, mas por ser uma prática santa e cristã, própria de uma vida séria, devota, humilde, mansa, misericordiosa, caridosa e beneficente. Ele fazia do serviço a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo a atividade mais importante de sua vida, a que se dedicou e buscou com maior empenho e diligência
até ao último de seus dias, em meio a todas as suas dificuldades. Nele via-se a maneira correta de alguém viver e praticar a verdadeira religião cristã. Sua vivacidade cristã não consistia apenas ou principalmente em ser ativo em palavras, mas em obras, nem em mostrar-se ousado na profissão de sua fé e em demonstrações externas contando com frequência suas próprias experiências, mas, sobretudo, em mostrar-se ativo e abundante nos labores e deveres religiosos. Abre aspas. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor em vossa geração, de acordo com a vontade de Deus. Fecha aspas. Segunda reflexão. Esta narrativa da vida de Brainerd pode convencer-nos de que realmente existe tal coisa como uma verdadeira religião que possa ser vivenciada, oriunda da direta influência divina, a qual ilumina a mente e a convence de modo sobrenatural, impressionando, vivificando, santificando e governando poderosamente o coração. Se alguém insistir que a piedade de Brainerd consistia em mero entusiasmo, resultado de uma fértil imaginação, então indagarei. Quais foram os frutos de seu entusiasmo? Podemos observar nele um elevado grau de honestidade e simplicidade, sinceros e ardentes desejos e esforços em conhecer e fazer tudo quanto é correto e justo, evitando qualquer coisa errada, um elevado grau de amor a Deus, deleite nas perfeições de sua natureza, colocando nele a felicidade do viver, e isso não apenas através da contemplação de Deus, mas por mostrar-se ativo em agradar ao Senhor e servi-lo. Havia nele uma firme e confiante crença no Messias como o Salvador do mundo, o grande profeta de Deus e o Rei da Igreja. Somando-se a isso, o grande amor a Ele, o deleite e a satisfação no caminho da salvação por meio de Cristo e o anelo pela ampliação de seu reino. Ele possuía desejos profundos de que Deus fosse glorificado e o reino do Messias progredisse, quaisquer que fossem os meios utilizados. Demonstrava uma incomum resignação diante da vontade de Deus, mesmo sob grandes provações. Manifestava uma grande e total benevolência para com o ser humano, alcançando indistintamente pessoas de todas as características, por meio de um linguajar e um comportamento dóceis, de um tratamento gentil, de misericórdia, de liberdade, buscando com sinceridade o bem físico e espiritual dos homens. E vemos que todas essas qualidades eram acompanhadas de extraordinária humildade, mansidão, disposição em perdoar ofensas e até mesmo de amor pelos inimigos. Nele vimos um comportamento modesto, discreto e decente em relação aos que lhe eram superiores, inferiores ou iguais. Brainerd sabia aproveitar o seu tempo, cuidando para não desperdiçá-lo. Ele mantinha grande vigilância contra toda sorte de pecado no coração, na linguagem e nas ações. Vimos que esse exemplo e esses esforços resultavam dos mais felizes frutos e da benéfica influência sobre outros, quanto a harmonizar, civilizar, reformar e transformar da maneira mais maravilhosa alguns dos selvagens mais brutais ou outras pessoas ociosas, imorais, alcoólatras, assassinos, idólatras grosseiros e feiticeiros. Homens eram assim levados a uma permanente sobriedade, diligência, devoção, honestidade, boa consciência e amor. As virtudes acima nomeadas e os labores bem-sucedidos afunilavam-se todos em uma maravilhosa paz, em grande estabilidade,
calma e resignação diante dos sinais sensíveis da aproximação da sua morte. Ele anelava pelo estado celestial, não somente por causa das honras e das vantagens envolvidas nessa circunstância, mas, acima de tudo, devido à perfeição moral e às santas e benditas atividades que ali imperam. Essas qualidades foram vistas em um homem dotado de indisputável entendimento e bom juízo. Digo, pois, que se todas essas virtudes foram apenas fruto do entusiasmo, então, por que o entusiasmo não seria considerada uma virtude desejável e excelente? Pois que mais poderia fazer a verdadeira religião cristã ou a melhor das filosofias? Terceira reflexão. A história da vida de Brainerd serve para confirmar as doutrinas da graça, pois se admitirmos que no âmago de seu viver cristão havia verdade, substância e valor, segue-se sem dúvida que aquelas doutrinas são de origem divina, visto ser evidente que sua vida, do começo ao fim, harmoniza-se com essas doutrinas. Foi por meio de doutrinas como estas que ele foi conduzido ao seu despertamento e profundo interesse pelas coisas de natureza espiritual e eterna. Por meio dessas doutrinas, as suas convicções foram mantidas e levadas avante, e a sua conversão evidentemente ocorreu em plena harmonia com as mesmas. Ela não resultou da confirmação e aperfeiçoamento de princípios e hábitos morais, mediante o uso, a prática e a disciplina diligente, juntamente com as concordantes sugestões e colaboração do Espírito de Deus. Antes, deveu-se totalmente a uma operação sobrenatural, que de súbito o arrancou das trevas para a maravilhosa luz e do poder do pecado para o domínio exercido por princípios divinos e santos. Em nenhum aspecto a sua conversão foi produto de seu esforço ou labor, e nem foi obtida mediante as suas virtudes pessoais. Também não ocorreu senão quando ele já estava plenamente convicto de que todas as suas virtudes, forças, labores e esforços jamais lhe valeriam coisa alguma para produzi-la ou obtê-la. Se Brainerd foi realmente levado a abandonar o pecado e se voltar para Deus, e se ele tornou-se um homem piedoso, de fato, então ninguém pode duvidar que a sua conversão ocorreu no tempo que ele pensava ter ocorrido. A transformação pela qual ele passou foi evidentemente a maior transformação moral que já experimentara, e nesta ocasião, ao que parece, é que foi inicialmente conduzido ao tipo de religião que ele manteve a vida toda. A conduta e disposição mental admiráveis. A narrativa mostra que esta mudança foi diferente em sua natureza e espécie de tudo quanto ele já passara. Sem dúvida foi algo que sucedeu de uma vez sem preparação prévia de sua mente, convencendo-a gradualmente mais e mais acerca das mesmas verdades, trazendo-a cada vez mais perto de tal disposição. Pois tudo aconteceu pouco depois da sua mente estar repleta de blasfêmia e de exercitar uma veemente e sensível inimizade contra Deus, com grande oposição às verdades que agora ele abraçava e nas quais descansava com todas as forças de sua alma, considerando-as divinas e gloriosas. Ele depositava a sua felicidade na meditação acerca dessas verdades e no aprimorar-se nelas. Ele mesmo, sem dúvida, sendo quem melhor podia julgar a sua própria experiência, declarou que os novos afetos e as novas disposições que lhe foram outorgadas, os quais também permaneciam em sua possessão, eram com a maior certeza completamente diferentes em sua natureza de tudo quanto lhe fora dado experimentar antes daquela ocasião e de tudo quanto ele antes pudera conceber.
Portanto, é patente que a piedade de Brainerd era o efeito das doutrinas da graça aplicadas ao seu coração, e por certo não podemos negar que o resultado foi bom, a menos que nos tornemos ateus ou deístas. Gostaria de indagar se existe realmente tal coisa como a devoção cristã. Se existe, no que ela consiste? Qual é a sua natureza e qual é a sua justa medida? Não deve ela manifestar-se em um elevado grau? Nas Escrituras lemos abundantemente a respeito de amar a Deus de todo o coração, alma, mente e forças, de deleitar-se em Deus e de regozijar-se no Senhor com um júbilo indizível e cheio de glória. Lemos acerca da alma magnificando ao Senhor, tendo sede de Deus, tendo fome e sede de justiça, irrompendo em anseio pelos juízos divinos, orando a Deus com gemidos que não se podem exprimir, lamentando pelo pecado com o coração quebrantado e com o espírito contrito e etc. Ó, quanto os salmos e outras porções bíblicas estão repletos de coisas como estas. Ora, no que essas coisas que foram expressas e vistas na pessoa de David Brainerd por si mesmas e em seus efeitos e frutos se diferenciam daquilo que as Escrituras indicam? A todas essas coisas ele foi conduzido por meio daquela estranha e maravilhosa transformação do ser humano que ele chamava de sua conversão. Porventura isso não concorda com o que por tantas vezes lemos no Antigo e no Novo Testamentos acerca da dádiva de um coração de carne, da criação de um espírito reto, da renovação da mente, da plena santificação, do tornar-se alguém uma nova criatura? Quarta reflexão. Não há porventura nas memórias que lemos sobre Brainerd muita coisa que ensine e estimule ao serviço, a nós que fomos chamados para a obra do ministério, bem como a todos os candidatos a essa grande obra? Ele parecia ter um profundo senso da grandiosidade e importância dessa obra que pesava tanto sobre a sua mente. Quão sensível era ele quanto à sua própria insuficiência para essa obra, e quão grandemente dependia da suficiência de Deus. Quão diligente se mostrava em estar qualificado para a mesma, e com esse alvo quanto tempo ele passava em oração e jejum, como também na leitura e na meditação, dedicando-se a essas coisas. Ele consagrou a sua vida inteira, todos os seus poderes e talentos a Deus, e olvidou e renunciou ao mundo, com todos os seus aprazimentos agradáveis e sedutores, a fim de que pudesse libertar-se totalmente para servir a Cristo em sua obra e agradar aquele que o escolhera para ser um soldado sob a autoridade do capitão da nossa salvação. Com quanta solicitude, seriedade e diligência ele se consagrou a Deus nosso Salvador, buscando a sua presença e bênção em secreto, por ocasião de sua ordenação ao ministério. E quanto o seu coração parecia constantemente envolvido, o seu tempo bem empregado e todas as suas forças gastas na atividade para a qual foi chamado e publicamente separado. A história de Brainerd mostra-nos como podemos obter êxito na obra ministerial. Ele buscou esse sucesso como um soldado resoluto busca a vitória em um cerco ou batalha, ou como um homem que participa de uma corrida aspirando pelo grande prêmio. Animado pelo amor a Cristo e às almas dos homens, Brainerd sempre batalhou fervorosamente, não apenas em palavra e doutrina, de maneira pública e privada, mas também em orações dia e noite, lutando com Deus em secreto, em trabalho de parto, com gemidos inexprimíveis e agonias,
até que Cristo fosse formado nos corações das pessoas às quais ele fora enviado. Possuía grande sede pela bênção sobre o seu ministério, vigiando pelas almas como quem deve prestar conta. Ele saiu na força do Senhor Deus, buscando e dependendo da influência especial do Espírito, a fim de receber ajuda e obter sucesso. O seu trabalho teve um feliz resultado afinal, embora após longa espera e com muitas situações negras e desencorajadoras. Como um autêntico filho de Jacó, ele perseverou na luta, em meio às trevas da noite, até que irrompeu o dia. Que o exemplo de David Brainerd conceda instrução particularmente aos missionários por seu trabalho, dedicação à oração, abnegação, sua resistência nas dificuldades, demonstrando constante determinação e paciência, e também por sua conduta fiel, vigilante e prudente quanto a muitas outras questões. Quinta reflexão. O relato sobre a vida de Brainerd pode fornecer instruções aos crentes em geral. Sua vida demonstra em muitos aspectos a maneira correta de pôr-se em prática a religião cristã a fim de se obter os fins e receber os benefícios daí resultantes. Também ensina como os crentes devem correr a carreira que lhes foi proposta, se não quiserem correr em vão ou incertamente, mas quiserem honrar a Deus no mundo, adornando a sua profissão de fé, mostrando-se úteis para com seus semelhantes, desfrutando das consolações cristãs enquanto viverem, livres de dúvidas inquietantes e apreensões obscuras acerca da condição de suas almas, usufruindo de paz por ocasião da aproximação da morte e terminando a sua carreira com alegria. De modo geral, ele muito recomendava com esse propósito o aproveitamento do tempo, uma grande diligência nas atividades da vida cristã, vigilância e etc., exemplificando todas essas coisas de modo notável. Particularmente o exemplo e o sucesso de Brainerd no que concerne a certo dever especial pode ser muito útil para os pastores e os crentes em geral. Refiro-me ao dever do jejum em secreto. O leitor viu o quanto Brainerd recomendou esse dever e o quanto ele mesmo o punha em prática, e também não deve ter escapado à observação o quanto ele foi dedicado e abençoado por essa prática e o quanto a sua alma evidentemente se beneficiou dela. Dentre os numerosos dias que passou em jejum e oração secretos, acerca dos quais se referiu em seu diário, praticamente não houve uma única instância que não tenha sido seguida, de imediato ou pouco depois, por um visível sucesso e de uma bênção notável, no tocante às influências e consolações especiais do Espírito de Deus. Por várias vezes isso sucedeu antes daquele mesmo dia terminar. Devemos salientar, porém, que quando ele se dispunha a cumprir esse dever, ele o fazia com grande empenho, esforçando-se em apegar-se a Deus, perseverando com insistência em oração, com uma atitude semelhante à de Jacó, o qual disse ao anjo, abre aspas, não te deixarei ir se não me abençoares. Fecha aspas. Gênesis 32, 26. Sexta reflexão. No relato que vimos atrás, há muita coisa que estimula e encoraja o povo de Deus a dedicar-se a orações e esforços intensos em prol do avanço e ampliação do reino de Cristo no mundo. Brainerd legou-nos um excelente exemplo quanto a isso. Ele buscava a prosperidade de Sião com todas as suas forças e preferia o céu acima de qualquer satisfação.
Oh, quanto a sua alma anelava e por ela suspirava! Quão zelosa e frequentemente ele lutou com Deus a esse respeito, e tomado por esses desejos e orações, quanto parecia se distanciar de todos os pontos de vista pessoais e egoísticos, pois ele era encorajado por um amor puro a Cristo, por um sincero desejo pela sua glória e por uma abnegada afeição pelas almas dos homens. A consideração desses fatos deve servir não somente de incentivo para o povo de Deus, mas também de um encorajamento apropriado, de modo que busquem e orem intensamente por um derramamento do Espírito de Deus e por um amplo reavivamento. Confesso que o fato de Deus ter dado tão intenso espírito de oração em favor da graça do avivamento a um tão eminente servo seu, tendo estimulado daquela maneira com tão veemente sede de alma, ao ponto dele agonizar-se em oração a esse respeito vez por outra no decorrer de sua vida, é uma daquelas coisas, entre outras, que me infundem grande esperança de que Deus tem planejado realizar algo muito glorioso no interesse de sua igreja dentro em breve. Um caso de oração como esse, conforme entendo, insufla maior encorajamento do que as orações comuns, frias e formais de milhares de pessoas, visto que os desejos e as orações de Brainerd em favor da vinda do reino de Cristo eram muito especiais e extraordinárias. Penso que também podemos esperar, com certa razão, que o mesmo Deus que incitou esses desejos e orações haverá de lhes dar resposta com algo especial e extraordinário. E de modo particular, penso ser digno de nota para nosso encorajamento que quando ele estava para morrer e seu coração anelava e suplicava de maneira incomum pelo florescimento do reino de Cristo na terra, e ao dar o último suspiro, elevou a sua alma para o seio do seu Redentor, orando e almejando por aquele glorioso evento, e assim expirou, com a grandiosa esperança de que esse avivamento logo começasse a se cumprir. Não posso concluir estas reflexões sem um grato reconhecimento da misericórdia de Deus nas circunstâncias da morte de David Brainerd, sobretudo na graciosa dispensação da providência divina para comigo e meus familiares, no fato de que estas coisas foram ordenadas de tal modo que, estando Brainerd a cerca de 350 quilômetros de distância, tenha sido trazido para minha residência nos estágios finais de sua enfermidade, tendo falecido aqui. Assim, tivemos oportunidade de conhecê-lo mais intimamente e de dialogar com ele, mostrando-lhe os nossos solícitos cuidados em tais circunstâncias, acompanhando a sua conduta como moribundo, ouvindo os seus discursos do leito de morte, recebendo os seus conselhos finais e colhendo os benefícios de suas últimas orações. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conceda-nos que nunca nos olvidemos dessas coisas, aprimorando-nos sempre com base nas vantagens assim recebidas. Que o Senhor também nos outorgue que esta narrativa sobre a vida e a morte de Brainerd redunde em grande benefício espiritual de todos quantos puderem lê-la, mostrando ser um feliz meio de promover o avivamento do verdadeiro cristianismo. Amém.